Olá, amigos de Ideal Espírita, estamos juntos novamente para a leitura da Força Eterna do Amor de Teresa de Calcutá. Hoje, capítulo 7. Temos de ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. Os pobres podem ser pessoas muito ricas. A pobreza pode ser uma experiência bela quando se consideram as lições que aprendemos com aqueles que estagiam nesta situação. Há muita gente dizendo que está solitária, que não se sente amada, ou que, embora esteja em meio a várias pessoas, mesmo assim se sente abandonada, sozinha, perdida. Fico a me questionar, em minha pequenez, por que essa gente não sai de seu estágio de egoísmo e aprende a buscar outras pessoas que esperam com fome e sede de amor e amizade? Quantas pessoas no mundo aguardam uma visita no hospital, um sorriso entre a multidão e algum momento em que alguém delas se aproxime para conversar, compartilhar e multiplicar experiências. Quando ela fala que muitos pobres, que podem ser pessoas muito ricas, porque já temos o entendimento de que a riqueza, a prosperidade que se tanto fala, não diz respeito a possuir coisas, mas a ser alguém pleno de amor. Isso é a riqueza real, a riqueza espiritual. Somos seres espirituais. Daqui chegamos só com o corpo físico e daqui partiremos deixando o corpo físico e tudo mais. Nada é nosso, nada nos pertence. Quando temos essa lucidez, esse esclarecimento, é preciso que a gente então desenvolva outra perspectiva de vida. Outro propósito terá a nossa vida. A riqueza, como ela é espiritual, é aquilo que a gente realmente leva conosco. Tudo mais, que ficam aqui, inclusive as pessoas, a gente se sente muitas vezes vazio. Tá rico de dinheiro, de posses essas materiais que na verdade não nos preenchem. Elas simplesmente nos dão condições de ter mais coisas. Só que tem uma história de Chico, que ele foi procurado por um homem muito rico. E ele disse que essa pessoa era tão pobre que a única coisa que tinha era dinheiro. De resto, ela era pobre em tudo. Então, existem pessoas que estão esvaziadas, existe um vazio existencial, existe nessas pessoas ali uma falta de sentido, de propósito na vida. Então, sentimento hoje, quando ela fala isso, a gente faz a reflexão, porque estamos em isolamento social por conta de uma pandemia, a gente não vai sair aí visitando as pessoas em hospitais, porque a gente pode se contaminar com o vírus. Mas nós podemos e devemos fazer outras coisas para nos aproximarmos das pessoas. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, o primeiro livro que eu li
A Bênção da Gratidão, de Richard Simonetti, eu fui encontrando algumas pessoas, o único lugar para qual eu saía de casa e era o supermercado. Então, às vezes eu encontrava algumas pessoas lá e elas diziam que estavam acompanhando, que estavam assistindo o vídeo, que tinham amigos que estavam e estavam gostando porque estavam muito sozinhas, estavam em isolamento, não podiam conviver com seus familiares, né, ter aquele abraço. No início da pandemia, então, isso era muito complicado. Hoje, a gente está passando por situações difíceis de novo, porque houve uma reabertura, as pessoas começaram a circular, frequentar bares, restaurantes, ali se come, então se retira a máscara, que é uma proteção. Então, as pessoas estão voltando a ficar doentes. Preciso cuidar para que a gente faça esse isolamento enquanto houver o vírus aí em circulação. Mas se isolar não quer dizer necessariamente ficar sem contato. Foi um momento que as tecnologias, né, se desenvolveram, porque as crianças precisavam estudar, né, e não podiam ir à escola. Foi feito todo um arranjo para que essas crianças estivessem em contato com seus professores, com seus colegas e ali pudessem estudar. Foi um ano difícil para as crianças se adaptarem, para os professores se adaptarem a esse ensino virtual, à distância, para as pessoas também, né, terem o convívio com seus familiares. Mas o que ela nos chama então é isso. A gente possa entrar em contato com essas pessoas que estão aí sozinhas, estão com saudade. A gente faz uma ligação. A gente pode reunir os grupos, né, em grupos, as famílias, em videochamadas. Isso é possível, isso ameniza um pouco dessa solidão, conversar com os nossos amigos, com os nossos parentes, perguntar como eles estão. E agora que nos aproximamos do Natal, mandar essas mensagens, mas não só aquelas mensagens comuns, mas individualizar essa conversa, né? Buscar ali, perguntar realmente, está tudo bem? Como é que você está passando? Você precisa de ajuda? No início dessa pandemia, várias iniciativas muito bacanas de procurar vizinhos que são idosos e fazer compras de supermercado para eles, né? E aí ajudar de alguma forma. Então ela fala que não acredita que exista solidão no mundo. Se a gente fizer algo, buscar o nosso próximo, por isso que ela fala, sair do estágio do egoísmo. O estágio do egoísmo faz com que cada um se preocupe somente consigo. A gente precisa se cuidar nesse momento, mas não precisa se cuidar se descuidando do outro. Então, o cuidado que eu tenho comigo é o cuidado que eu tenho com o outro e verificar essas pessoas se elas precisam de ajuda. Então, ao refletir sobre esse aspecto das emoções humanas, costumo chegar sempre à mesma conclusão. O egoísmo pode mascarar a situação de tal maneira que o indivíduo queira um mundo centrado em si, da forma exata como imagina, na companhia daquele que escolheu. Agora ela está falando sobre o egoísmo, e o egoísmo vai ser tratado diversas vezes, porque nós sabemos que o egoísmo é a raiz de todos os males, de todos os vícios. E quanto mais eu estudo, eu só vou verificando que antes mesmo dos espíritos falarem para Kardec, para codificar lá no Livro dos Espíritos, dando essa resposta, e que a Madre Teresa ela vai retomar aqui e vai dar ênfase no egoísmo, porque
é lá a raiz que nós devemos combater, muitos filósofos, muitos, de todos os lugares. Então, nós temos a certeza e quando Kardec fez todo o seu estudo, a codificação da doutrina, ele criou uma metodologia. Ele foi verificar as mensagens dos espíritos, né, com todas as mensagens que chegavam por diversos médiuns. Então, ele enviava a mesma pergunta para vários médiuns, em vários lugares do mundo. E com isso ele ia comparando, vendo que aquela pergunta que ele fez era respondida de forma semelhante por vários espíritos, por vários médiuns. Dali se podia chegar à conclusão de que havia veracidade naquela resposta. Então, esse foi um grande trabalho que ele fez, a metodologia que ele desenvolveu. E, de certa forma, a gente pode pensar a mesma coisa. Vários filósofos já apontaram o egoísmo como sendo a raiz de todos os vícios. Como a gente já tem na própria palavra, egoísmo, né? Um excesso de ego centrado, o ego adoecido, o ego que significa essa nossa persona, nossa parte que é da personalidade, a manifestação aqui na Terra. Então, o ego, ele faz a ponte entre o espírito e o meio externo. Ele faz essa comunicação entre o meio interno e o meio externo. E às vezes ele quer ser, né, o superior à nossa essência divina. Então, ele começa a criar máscaras para poder se manter centralizado nas nossas relações. Aí é o que ela fala. Esse ego centralizado faz com que a gente queira viver uma vida atendendo apenas aos nossos interesses. E isso é tão mascarado, às vezes está tão inconsciente, que temos dificuldade de perceber quando agimos pelo egoísmo, porque a gente dá máscaras, dá nomes, dá desculpas para uma série de atos que nós cometemos. Mas ele está lá, é a raiz. Então vamos ver. Porém, como na maioria das vezes as coisas não são do jeito que desejamos, então há quem diga estar solitário. Eu estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Por quê? Porque o ego que está querendo atenção só para si, só para si. E ele não sai do centro para ele servir, para que essa pessoa se coloque numa relação com os outros. Ele espera que os outros o busquem. Ele espera que alguém se preocupe com ele e ligue para ele para perguntar como é que você está. E ele não busca as pessoas para perguntar. Então, né, fica no lugar de que ele tem que ser atendido, que ele tem que ser servido, que ele tem que ser atendido em todos os seus desejos, todas as suas demandas. Acredito que são seres tão exigentes que só aceitam amar do seu próprio modo. Só querem o que querem e assim rejeitam a maravilhosa experiência de se envolver com o ser humano, com a pessoa mais simples que passa por todos nós. E a maior parte do que cruza o nosso caminho aguarda ansiosa uma palavra nossa. Todos nós queremos nos relacionar com alguém, queremos uma palavra amiga, queremos um carinho, todos nós. Então, se eu me disponho a oferecer, eu também estou me dispondo, me abrindo a receber. Então, está a míngua de uma atitude de nossa parte para que se aproxime e se sinta aconchegada, abraçada.
um gesto apenas que demonstre solidariedade, compaixão ou respeito, e o outro se sentirá a pessoa mais importante do mundo. Muitos rechaçam a pobreza e os pobres como se tal situação fosse um defeito de caráter. Chega a parecer que os pobres são aleijões da criação. Então, eles foram alijados, Deus, como se Deus tivesse rejeitado os pobres e nós rejeitamos. Só que é o seguinte, a gente rejeita os pobres na concepção de Teresa por conta do nosso egoísmo, porque nós temos um preconceito. Isso é começar a admitir que existe isso em nós, né? E olhar as pessoas pobres como pessoas que não têm... A pobreza não é um defeito de caráter. A pobreza é uma experiência que todos nós espíritos vamos um dia passar. Vamos passar pela provação da riqueza, pela experiência da pobreza, nós vamos passar por corpos femininos, masculinos, nós vamos ter inúmeras experiências por várias reencarnações. Então, não é um defeito de caráter. Rejeitar uma pessoa por ela ser pobre estar querendo para si uma aprovação futura na pobreza. E passar por aquela experiência, sentir ali o que é que nós fizemos. Então, se eu agrido uma pessoa pelo meu preconceito, no caso aqui pela pobreza, é só aguardar, porque numa outra encarnação eu vou vir nesse lugar, né, passando pela experiência da pobreza e possivelmente passar pela mesma situação que foi criada por mim em outra vida. Então, essa é a justiça, mas com a misericórdia de Deus, que faz com que, dependendo das nossas ações, dos nossos sentimentos, do bem que nós fizermos, nós vamos amenizando essas provas. Então, eles não foram alijados da criação, são tudo experiências. Aqueles que alimentam essa ideia errônea costumam descobrir mais tarde que a sofisticação que procuram, a beleza física que desejam ou a sensualidade que indisfarçavelmente lhes chama a atenção são máscaras concedidas pela vida a fim de esconder certas coisas que, caso fossem vistas por nós, nos causariam repulsa ou revolta. Isso me fez lembrar a história no livrinho Jesus no Lar, por Neio Lúcio, e muito bonita a história, que fala sobre a visita da verdade. A pessoa reclamava de tudo, né? E ela queria se ver livre daquele cheiro horroroso, daquele lugar, vivia num lugar escuro. Então, ela foi visitada pela caridade, visitada pela esperança, visitada pela paciência. Eu estou tentando lembrar, né? Mas assim, foi visitado. Deus enviou esses anjos de amor para nos pacificar a alma, para que tivéssemos resignação, tivéssemos paciência. Mas no final, tamanha revolta daquela pessoa, que Deus enviou a verdade. E a verdade é uma grande luz que nos faz ver todas as coisas. Quando iluminou aquela pessoa, ela se viu tomada de chagas e percebeu que todo aquele ambiente fétido que ela tinha ojeriza provinha dela, não era de fora. Ela achava que tudo era vindo de fora, mas ela descobriu que provinha dela própria. E horrorizada consigo mesma e com aquela situação, ela regressou para aquela gruta, ficando ali
escondida nas trevas. Né? As trevas podem ser consideradas a ignorância. Né? Então, a verdade é a luz e as trevas a ignorância. Ela prefere se ocultar na ignorância de saber que ela é a causadora dos seus próprios males. Tá? Essa história é muito bonita e ilustra. Quantas vezes nós colocamos máscaras para esconder as nossas feridas, as nossas partes podres, os nossos defeitos de caráter. Não é a pobreza que é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade. Então, isso tudo vai ser mascarado. Então, nós precisamos ter essa luz da verdade iluminando a nossa consciência. Por isso que é importante a tomada de consciência, para que a gente possa lidar com o que é, né? Quem somos de verdade. A experiência de amar, de ser amigo e companheiro da pessoa pobre, enriquece-nos de aquisições e conceitos que só dão devidamente, que só são devidamente aquilatados quando já vivemos muito e despertamos para o valor da qualidade das relações. Eu leio aqui e lembro da convivência com algumas pessoas pobres e quem tem experiência de trabalhar no hospital público e vai ter contato com pessoas que moram em favelas, né? No Rio de Janeiro, quando eu trabalhei, atendia-se muito pessoas, né, de comunidades, vinha lá da Mangueira, de outros lugares. Pessoas que podem, né, ter essa falta dos recursos materiais, mas são pessoas dispostas a aprender, muito também solidárias. Entre elas se apoiavam, né, nas enfermarias, elas faziam daqueles encontros, daqueles momentos, oportunidades para se cuidarem uma das outras. Então, foram experiências muito ricas para que a gente veja que, de fato, a riqueza provém da alma. Então, no mundo em constante crise, seja econômica, social, ninguém está livre de perder o status. Ninguém está imune aos vendavais e às transformações. A história, sobretudo recente, é farta de exemplos. E hoje nós vivemos uma crise que é global. Nenhum cidadão, ainda mais no ritmo acelerado em que as mudanças ocorrem na atualidade, pode se sentir plenamente seguro em relação à suposta nobreza, às posses financeiras ou à situação de aparente estabilidade na pirâmide social. Então, o que ela está querendo dizer é que se hoje nós estamos numa situação estável, numa situação de termos posses, pode haver uma reviravolta e perdemos, nesta mesma encarnação, da experiência da riqueza, migrar para a experiência da pobreza. E muitas pessoas não suportam isso. Tá? Então, nesse momento de crise de valores pelo qual passa a humanidade, tá? Já fala em crise de valores. Desculpa, me perdi aqui. No momento de crise de valores pelo qual passa a humanidade, todos podem se ver na iminência de trocar de posição, de um instante para o outro. Um desce enquanto quem até então era menosprezado por seu status social atinge o cume de sucesso, despertando inveja naqueles que os desconsideravam. Então, neste momento em que as redes sociais, pessoas que estão se aproveitando, né, dessa comunicação via internet, redes sociais, né, YouTube, canais
né, que elas colocam o seu material e acabam ganhando com isso status, reconhecimento, se tornam famosas, mas isso também é temporário. Todos esses status, todos os rótulos, todos os pertences, isso tudo é temporário, passageiro. Acontece que a pessoa pode, de um dia para o outro, né, com o seu material, com o seu trabalho, se tornar conhecida, valorizada. Como num jogo de xadrez, às vezes o peão sucede à rainha ou até promove o xeque-mate. Repentinamente, as pessoas podem ter modificado a sua realidade socioeconômica, mesmo da noite para o dia. Acho que por esses e outros motivos, Deus pôs os pobres no mundo, tanto como desafio para os cristãos e religiosos de qualquer latitude do planeta, quanto também como alerta para aqueles que se acham no topo do poder e do sucesso. Os pobres podem ser muito ricos em suas vivências. E por falar em riscos, por mais que fique a refletir, tentando recordar alguém de beleza extraordinária ou de posses econômicas, a quem a vida tenha concedido uma missão ou que tenha feito algo de fato relevante pela humanidade, por mais que tente, não consigo encontrar essa pessoa nos arquivos da minha memória. Então, isso é digno de reflexão. Na memória de Teresa, né, ela tem dificuldade para encontrar algumas pessoas que tenham feito algo, né, relevante pela humanidade, pessoas essas que tinham posses econômicas ou beleza. Acredito que hoje a gente pode dar alguns nomes. Eu lembro agora do piloto de Fórmula 1, o Ayrton Senna, embora ele, enquanto encarnado, não tenha feito, mas ele disse para a irmã dele qual a intenção que ele tinha, que era desenvolver algo relacionado à educação de crianças. E a irmã dele, após a morte dele, que foi alguns meses depois dele ter dito isso para ela concretizou esse sonho dele. Então, de uma pessoa que tinha posses, né, premiações de destaque na sociedade, e ele queria desenvolver essa obra e ela foi feita. Nós temos outras pessoas também que são anônimas, que fazem os seus trabalhos, as suas, sua missão, sua caridade, mas que já entenderam que caridade é algo que se faz sem que a mão direita veja, saiba o que faz a mão esquerda. Então, acho que cada um pode pensar em alguém e dar um nome, mas seria muito interessante que pudéssemos lembrar do nosso próprio nome, fazendo alguma coisa de relevante para a sociedade. Sem dúvida, entre estes há homens valorosos que realizam grandes feitos, porém em caráter humanitário verdadeiramente abrangente, de alcance global, não me lembro. Então, de alcance global, ela não se lembra. Por que será? Fico a me indagar. Que Deus confiou nas pessoas sem posses, naquelas que não tinham atrativos físicos e que eram tão comuns para serem seus missionários. Será que o pai tem problemas de administrar, de administração em seu universo? Talvez desejasse simplesmente dar-nos um recado sem palavras, sem articulação. Então, Deus, ele é perfeito, onisciente, onipresente, bom, misericordioso, justo, todo amor. Ele, a sabedoria, e causa primária de todas as coisas,
Ele não está brincando, ele não está com problemas de administração do universo. Sabe exatamente o que faz. Tudo que é feito é com permissão de Deus, em nome da sua justiça e da lei de amor. Se nós sabemos disso, é com esse entendimento que precisamos olhar todas as coisas. Estamos onde estamos por um propósito, e esse propósito deve ser cumprido. Se não for cumprido, porque nós fizemos outras escolhas devido ao nosso livre-arbítrio, nós vamos responder por essas escolhas. E dali nós podemos ter outras experiências, por vezes dolorosas. Então, é preciso pensar que Deus está mandando mensagens. Ele comunica a todos nós o que nós precisamos fazer. É só a gente ter atenção. E eu tenho buscado trabalhar, né, essa atenção, passar a ouvir quais são essas mensagens que são a todos nós endereçadas. Vá em direção ao pobre e descobrirá a riqueza extraordinária que aguarda você. Abrace aquele que anseia por esse gesto de sua parte e aprenderá a verdadeira sabedoria. Tente estabelecer amizade e relacionamento com alguém que você considera pobre e descobrirá porque Deus escolheu os simples e humildes de coração e escondeu a sabedoria dos doutos e daqueles que se consideravam inteligentes. Então, isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 25, essa passagem em que ele diz que da sabedoria de Deus, que escolheu dar aos simples e humildes de coração aquele conhecimento que Jesus estava transmitindo. Jesus vivia entre os pobres, os doentes, os pescadores, os simples, os humildes de coração, as prostitutas, todos aqueles considerados pessoas rejeitadas da sociedade, os pecadores. E ali ele transmitiu seu conhecimento, ou seja, o conhecimento de Deus. E não entre os doutos, aqueles que sabem, os inteligentes, porque ele sabia, e nós assim temos por essa lição, que quando nós crescemos, fazemos Deus pequeno. Então, todas essas pessoas que acham que sabem das coisas, que são muito inteligentes e que então são os doutores, havia ali os doutores da lei, elas sabem a lei, sabem tudo. Então, o que elas têm para aprender? Elas já sabem de tudo, elas não têm abertura para aprender. Já aqueles pequeninos que se reconhecem ignorantes, eles estão sedentos, eles querem aprender e eles vão receber esse alimento da alma. Agora, o egoísmo faz isso. O egoísmo nos coloca num lugar de soberba, da arrogância, então, do orgulho, de que eu sei, eu sou. E quando a gente se faz grande, Deus se faz pequenininho. Mas quando a gente se faz pequenininho, e Teresa fala isso, quando ela diz da sua própria pequenez, quando a gente se faz pequenino, quando o ego da gente é pequenino, Deus se faz imenso em nós e se manifesta por nós. Então, a maior lição que tive na vida foi depois da vida. Muita gente imaginava que quando morresse, eu seria recebida diretamente por Cristo. Se isso tivesse acontecido, não saberia o que fazer de tanta vergonha. Como poderia encontrar Cristo se fiz tão pouco por seus convidados no mundo? Ainda assim, em minha vida ocorreram alguns fatos interessantes. Certa vez encontrei numa peregrinação um homem todo coberto de vermes, de sujeira, um verdadeiro trapo humano à beira da morte.
Pedi às irmãs que me auxiliavam que tomassem conta das outras pessoas. Eu mesma me incumbiria daquele que era o pior caso dentre todos. Removi pacientemente os vermes, aos punhados, né? E depois um a um, amando até a dor. Quando terminei, ele me disse: irmã, vou morrer como um anjo. Vou para a casa de Deus agora. E morreu ali mesmo. Algumas outras vezes, atendi casos semelhantes de pessoas que morreram em meus braços, enquanto não podia fazer mais nada por elas além de amá-las. Pois bem, quando chegou minha hora e parti do corpo abençoado por Deus, que Deus me deu como instrumento de vida, fui recebida por uma multidão de pessoas iluminadas. Não eram anjos, não era Jesus, eram aqueles pobres da rua, mendigos de amor e da amizade que um dia pensei ter auxiliado. Formaram um caminho cintilante e de suas antigas chagas, dos locais onde antes havia feridas em seus corpos, agora irradiavam luz. Foi assim que descobri que Jesus se esconde na simplicidade dos corações mais pobres, que muitos pobres são anjos disfarçados, que vêm ao mundo para nos estimular ao desenvolvimento do amor e das qualidades espirituais que nos elevam. Descobri Jesus em cada rosto, em cada sorriso, em cada pessoa que abracei. Então, quando ela fala da pobreza, ela coloca como uma experiência para cada um de nós, uma experiência sublime, em que nós temos a oportunidade de realmente nos dedicarmos ao desenvolvimento espiritual. Nós não temos os bens materiais para nos seduzirem, para gerarem tentação. Então, nós nos entregamos a uma vida mais simples, valorizando o que a gente tem por necessidade. Então, nós temos por conta das nossas necessidades, mas, acima de tudo, buscamos o que é da ordem do Espírito. Essa é a intenção da experiência da pobreza. Então, que a gente possa se fazer rico em espírito, tá? Usar dos bens materiais com sabedoria, com a utilidade que eles têm, mas dentro do que nos é necessário. Com isso, vamos ter condições de auxiliar todos os que sofrem, da carência até do básico. Esse é um momento para a gente refletir da experiência dela, e cada vez que ela acolheu e deu de si para o outro, ela recebeu do outro o que ele também tinha de luz, de iluminado, de bom, de belo. E assim que a gente possa fazer, que a gente possa se encontrar dessa forma, nos doando, para também nos abrirmos para receber. Tenham todos um ótimo dia, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.